Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado aqui dos meus queridos irmãos, amigos, companheiros de batalha, pastor Silvio Oliveira, pastor Edson de Faria. Como é que estão, meus irmãos? Muito bem, nosso querido pastor Kenji, porque não é só meu, né? Graças a Deus, e o nosso amigo também, pastor Edson, que não é só meu também. Pastor Edson Faria, mais uma vez, e pode ter certeza com temas bons, né, pastor? Perfeito. É bom para batermos um papo, para discutirmos, não discutir não, né? Para chegarmos a um consenso, pelo menos, né, pastor Kenji? Exatamente. E pastor Edson? Muito bom estar com vocês de novo aqui, especialmente num assunto extremamente importante. Alegria estar com o pastor Kenji, o pastor Silvio, isso alegra o nosso coração. Seja bem-vindo você também. Muito bem, queremos agradecer o carinho da sua audiência. Hoje, ainda falando sobre escatologia, apocalipse, nós vamos tratar de um tema que também tem sido estudado, debatido, discutido, que é o milênio. Esse tema do milênio nós vamos encontrar no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Eu não vou ler todo o capítulo, mas os primeiros versos que estão assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs-selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esse milênio se refere, portanto, a esses 1000 anos aqui de Apocalipse, capítulo 20. Quais são os problemas que a gente encontra, pastor? O pastor Edson, que se especializou no estudo sobre o Apocalipse, quais são os problemas que nós encontramos na interpretação do milênio? Esse é um assunto realmente bastante polêmico, não é de hoje. Já vem de longa data, desde o princípio da igreja praticamente, né? Vem sendo olhado esse assunto com bastante diferença de pensamento. Se olharmos no capítulo 20, até do versículo 1 ao 10, o milênio tem 6 citações da palavra milênio, né? Mas é um assunto que realmente está fazendo com que as pessoas estejam pensando, mas basicamente tem 3 correntes importantes dentro desse pensamento. Que são? Tem o pré-milenismo, amilenismo e o pós-milenismo. Existem outras correntes, mas essas são as 3 correntes principais que mais se discutem. Mas antes de entrar na questão dessas 3 correntes, pastor, esse milênio, esses 1000 anos, eles vão acontecer literalmente? Ou isso é simbólico, só está dizendo que é um tempo assim figurado? O que são esses 1000 anos? Quando que eles vão acontecer, esses 1000 anos, dentro de todos os acontecimentos do Apocalipse? Porque a gente está no final do livro do Apocalipse, né? Sim. Então a ideia que a gente tem é que isso vai ficar lá no final de tudo que acontecer e tal, né? Como o Apocalipse é o último livro, dá a impressão que fica bem lá para trás, né? Sim. Depois da nossa época até, né? Mas o que eu vejo é que, inclusive, dentro dessas do amilenista, pós-milenismo, pré-milenismo, eles têm uma ideia de cada um deles expõe a sua ideia, né? Mas basicamente é a respeito da vinda de Cristo, né? Alguns entendem que antes do milênio, Cristo vai voltar. Então, após a volta de Cristo, ele vai literalmente estar sobre a terra governando,
né? E depois então vem o final, né? Outros pensam que não vai ter esse período. Esse período já começou na vida de Cristo e vai terminar na segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo nasceu, a primeira vinda... Não são 1000 anos literais. Não são 1000 anos literais, né? É o entendimento que é um tempo que está sendo decorrido. Tá. Né? O pós-milenismo é que Cristo vai voltar após o milênio. Né? Então também é uma outra corrente, mas... Que é simbólico que também. É simbólico também. Mas é interessante nós deixarmos bem claro para todos que não existe aí nenhum tipo de heresia. Né? Das três posições. Das três posições. As três posições são, cada um tem a sua ideia, a sua base bíblica, né? Então não existe heresia aí. Existe cada um pensando de uma forma diferente. Mas o que houve sim até algumas discordâncias entre as pessoas. Mas o que eu vejo que é muito mais importante é que Cristo vai voltar. Tá certo. Pastor Silvio, o que o irmão acha sobre esse assunto? Olha, é interessante, até porque mesmo que não, independente das posições e ideias com relação ao milênio, mesmo que não se chegue a um consenso de ideias, o importante é que aquelas pessoas que creem mesmo com relação ao tempo de Deus, em tudo, possam estar acompanhando pela palavra. É isso, pastor Edson, né? Porque é importante a pessoa estar sendo direcionada pela palavra de Deus também, né, pastor Kenji, né, pastor Edson? O que é importante para nós é a palavra de Deus, né? E ela não erra, é inerrante. E por isso que eu digo que os homens, sendo finitos, estar estudando alguma coisa do infinito, né, é extremamente difícil, né? Então o problema está conosco, não está conosco. Exatamente, o problema é humano e não de Deus, né? E às vezes a gente quer colocar nas costas de Deus algumas coisas que a gente não consegue explicar. É verdade. Mas mesmo dentro dessas colocações, temos que olhar primeiro para a palavra de Deus. E a palavra diz que Jesus Cristo vai voltar. Amém. Pastor, voltando ao texto, voltando os nossos olhos para Apocalipse 20, o dragão que está aqui sendo referido é Satanás. Satanás. Ele está dizendo aqui que o anjo vem com uma chave do abismo, com uma grande corrente, ele vai prender a antiga serpente, o dragão, Satanás, que é o diabo, por 1000 anos. E depois desse período de 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. Como é que a gente consegue conciliar isso dentro dessas posições pré-milenistas, pós-milenista, amilenista? Como é que se explica isso? O Satanás e o milênio. Eu vejo da seguinte forma: Deus não coloca uma coleira em ninguém. Nós temos a liberdade de escolhermos. Mesmo com Satanás preso, vai ter um tempo que a terra vai estar sadia, vamos dizer assim. O evangelho pode ser pregado e com certeza vai ser aceito. Inclusive tem uma das vertentes que diz que vai ser uma época que o evangelho vai se expandir de tal forma que quase todos vão ser salvos, né? Isso faz parte de uma corrente também do pensamento, que é pós-milenista. Mas o que eu vejo aí é o seguinte: Deus vai dar oportunidade ainda para o homem se reconciliar com ele. Naquele período que Satanás esteve preso, ele teve oportunidade de ouvir e aceitar a palavra ou não aceitar. Né? Quando Satanás é solto, ele vai continuar iludindo muita gente. A gente pode olhar pela perspectiva até política. Quantos políticos nós vemos que iludem as pessoas e as pessoas continuam ainda dizendo que eles são os seus líderes, que são os seus apoiadores, né? E da mesma forma vai acontecer. Satanás vai então levar esses que não se converteram, porque temos que ter uma divisão também aí dos convertidos e convencidos, né? Não é porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço que eu sou convertido, né? Eu tenho que literalmente estar diante do meu Senhor, me ajoelhando diante dele, e como diz a Bíblia, todo joelho vai se dobrar diante dele. Então nós temos que fazer isso antes, porque tem uma hora que não vai ter oportunidade, vai se ajoelhar, mas não vai ter mais.
Então, eu posso realmente aceitar Jesus Cristo, mas dentro, voltando a falar do milênio, dentro daquela colocação após Satanás ser solto, muitos ainda vão falar, não, então aquilo que nós ouvimos não era bem assim, e vamos seguir. É mais uma oportunidade que o homem está tendo de aceitar Jesus Cristo. A pergunta que fica, pastor, por exemplo, o pessoal que acredita que o milênio é simbólico, né? Que representa um período longo e tal. Mesmo se for esse período simbólico, que não seja 1000 anos literais, é difícil pensar que Satanás está preso, né? Por exemplo, nós estamos aí enfrentando a pandemia, estamos enfrentando aí uma guerra na Ucrânia, maldade sobre maldade. Como é que a gente pode imaginar que Satanás esteja preso? Dentro do pensamento humano, e literalmente falando, é difícil você imaginar que ele vai estar preso. Mas dentro do contexto espiritual de Deus, ele vai sim estar sendo segregado, vai sim estar sendo seguro. É difícil nós, com a nossa mente, imaginarmos como vai ser isso. Né? Então que isso ainda não aconteceu? Não aconteceu. Vai ser dentro do aspecto realmente espiritual. Né? Mas que ele vai ser bloqueado de estar perseguindo, de estar atacando, vamos dizer assim, as pessoas nesse período, vai. Né? Claro que aí nós vamos olhar algumas vertentes, né? Se é literal, se não é, mas de qualquer forma ele vai sim ser bloqueado. Deus é poderoso, né? Sim, sim. Para todas as coisas. Né? Sim, né? soberano. Então, o que nós não compreendemos, nós devemos falar, Senhor, eu confio na tua palavra. A palavra é a verdade. Né? O que o irmão acha? Satanás está preso, não está preso? Vai ser preso? Interessante, a palavra Satanás, Shatan, do hebraico, quer dizer aquele que se opõe. Ou seja, de alguma forma ele vai querer mostrar na sua oposição, querer enganar muitas pessoas. Eu creio que até pela palavra, como o pastor Edson disse, nós temos que ser direcionados pela palavra para não sermos enganados. Eu digo nós também porque nós estamos sujeitos, todos nós. Né? Temos que ter esse cuidado. Um parênteses aí? Pois não, pastor. Jesus Cristo não foi? Satanás não tentou enganar Jesus? Tentou enganar Cristo? Jesus, imagina, eu entendo isso, pastor. Por isso que Jesus venceu a Satanás pela palavra. Então é importante até esse assunto, você que nos acompanha, muitas pessoas, inclusive quero mandar um abraço para Keila Cuesta, o Sérgio Yamabushi, a Lúcia Lopes da nossa igreja, pessoas que têm nos acompanhado, viu, pastor? Com sua licença, pastor, porque são pessoas queridas. Um abraço lá para o senhor Leonel, lá do Bom Te Ver, também que nos acompanha. Paulo Barros. Olha, muitas pessoas estão nos acompanhando. Manda um alô aí no nosso programa, eu estou acompanhando aqui, para que nós possamos retribuir esse carinho, né, diante desses assuntos, né, pastor? Muito interessante essa questão do milênio. Tanto que eu estava observando também que é uma questão de conscientização, né, pastor? Não só do crente, né, mas de todo ser humano, de saber a fidelidade da palavra de Deus. Né, que, como o pastor Edson disse, se Deus falou, se falou do milênio, existe milênio, se não estamos, vai existir, vai acontecer, e tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, nós cremos. Apenas lembrando, no programa anterior, Sim. o pastor Kenji fez uma pergunta ao pastor Silvio, se deveria ser pregado o evangelho nas igrejas. Este é um dos motivos que a gente deve também pregar nas igrejas. Obrigado pela lembrança, pastor. Não, porque é um assunto extremamente importante, e às vezes nós achamos que todos conhecem, mas tem que ser relembrado, porque a mente humana é muito pequena, esquece das coisas, né? Até a situação em que a gente sabe que nem todos que estão na igreja, né, são crentes. Sim. Né? Sim. Apesar de nós entendermos e crermos, né, a partir da nossa perspectiva, que todos que estão lá são crentes, são salvos em Cristo Jesus, somente Jesus sabe quem são realmente os escolhidos. Né? Até porque nem todos têm um entendimento que muitos buscam da palavra de Deus. É como o povo que saiu do Egito, nem todos estavam saindo porque pela promessa. Entraram na terra prometida. E nem todos entraram na terra prometida. Então é algo para que nós possamos, né, todo ser humano, você que nos acompanha, todo ser humano, toda pessoa,
deve refletir nisso, né, pastor Edson? Sobre as questões bíblicas, sobre tempo. Sim. Sobre tempo, milênio, sobre a volta de Cristo. Temos que estar acompanhando. Vigilantes, né? Como nós falamos também. Como Jesus diz, vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Pastor, agora voltando de novo aqui para Apocalipse 20. Nós não lemos todo o capítulo, mas aqui, né, numa rápida olhada, né, nesses 1000 anos aqui, nesses versículos de 1 a 6, se faz referência também à primeira ressurreição, né? E depois ele fala sobre segunda morte. Como é que a gente vai encaixar isso dentro do milênio, primeira ressurreição? Primeira ressurreição de quem? Na realidade, nós estamos diante de, pelo menos para nós que já entendemos e aceitamos isso, a ressurreição dos salvos. Ok. Essa é a primeira ressurreição. Tá. Quando Jesus voltar nos ares, nós seremos, digo nós porque os salvos acontecerá isso. Os salvos de todas as épocas, né? Serão assunto ao céu, Jesus Cristo estará recebendo nos céus. Essa seria a primeira ressurreição. Quer dizer, retornarão à vida recebendo um corpo glorificado, né? Seria o que nós falamos no programa passado, o corpo transformado. Entendi. Né? E a segunda morte, o que é? É a morte espiritual. Certo. É o homem humano, ele vai viver e vai morrer. Esse o sentido humano é esse. Sim. Tá? E a segunda morte é a morte espiritual. Tá. É quando o homem já não tem mais remédio, vai a separação realmente eterna de Deus. Nós devemos entender realmente como um dos principais dificuldades que as pessoas têm é de entender isso. A separação de Cristo, de Deus, é uma das piores maldades que existe. Né? Então. Nós devemos estar bem cientes disso, porque é uma decisão humana. É uma decisão humana. Humana. Então, é um dos maiores castigos, vamos dizer assim, que tem, é do distanciamento de Deus. De Deus. Okay. Para recapitular, então, pastor, vou fazer até uma pergunta aqui. Então, o milênio se faz referência a esses 1000 anos que temos em Apocalipse 20. Sim. Temos 3 vertentes, então, que dizem respeito à volta de Jesus. Jesus pode voltar antes desse período desse milênio. Então, pré-milênio, pré-milenismo, né? Ele pode voltar depois desse período, portanto, pós-milenismo, após o milênio, e ele pode voltar em qualquer tempo, porque esse milênio não é um milênio literal. Né? Então é o amilenismo, ou seja, não milênio. Né? Qual a sua posição, pastor? Na realidade, eu estou bastante... desde que me converti, gosto muito, sempre gostei muito do Apocalipse. A minha vertente é pré-milenismo. Então Jesus vai voltar antes desse período chamado milênio. Tá. Pastor Edson, você não está sozinho, viu? Eu também. A sua posição também? A minha posição também. Por que, pastor Silvio? Pastor, porque eu penso que, opinião minha particular, que Jesus, tudo que ele fez por nós, pela humanidade, sabe, o que ele sofreu, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, antes já havia suado gotas de sangue. Jesus, outro dia uma pessoa perguntou para mim, mas pastor, por que Jesus sofreu tanto até suar gotas de sangue? Aí a minha resposta foi, Nora, porque ali ele não estava sofrendo por uma pessoa, pela sua família, por um povo, ele estava sofrendo pela humanidade toda. Tá, mas, o peso. Mas por que o irmão é pré-milenista? Porque eu acredito, pastor, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É a minha opinião. Opa, eu já trouxe um outro tema aí dentro. Nem então, conversou ainda. Então, por isso que eu falo, eu digo que eu sou pré-milenista, né? Porque eu creio que no milênio, aí entra a questão do milênio, tudo. Por isso que eu digo que eu sou pré-milenista, porque entra a questão da tribulação. E eu penso que nós já vivemos tribulações já demais, né? Para achar que a igreja vai passar por essa tribulação, e eu sou pré-milenista nesse sentido. Só não devemos esquecer, né? Que mesmo dentro dessa condição do pré-milênio, nós temos 3 condições: pré-tribulação, mid-tribulação e pós-tribulação. Também. Tudo isso vai acontecer antes do milênio. Do milênio, então, né? Por isso que eu digo que
Não quero você colocar em xeque, não, hein, pastor? Não, que isso, pastor. Para mim até me ajuda nesse sentido de entender. Porque esse é um assunto, olha, vou até dizer, eu não gosto muito desse assunto. Não gosto, né? Você sabe que Jesus vai voltar. O pastor Edson, ele é especialista. Não. Tá de parabéns, pastor, porque eu tô aprendendo com o pastor, porque até no seminário, na faculdade, quando entrava esses assuntos de pré-milenismo, de pós-milenismo, sobre... eu creio na ressurreição e para mim tá bom. Pois bem... Mas só uma coisinha, pastor, você perguntou o nosso, e o pastor? Então, né, quando eu estava fazendo a Faculdade Teológica Batista, né, de São Paulo, né, nós aprendemos uma escola que era muito popular no meu tempo, estou falando dos anos 80, do século passado, né, quando eu estava estudando, né, que é a posição pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Né? Então, por que eu me afeiçoei a essa Eu não escola? citei aqui, mas tem essa condição. Tem. Né? Eu me afeiçoei a essa posição porque ela me parece muito didática, né? Porque coloca as coisas de uma forma muito cronológica, numa ordem, né? Então, o capítulo 19, você tem o Armagedon, né? Do Armagedon você já entra pro milênio, né? Antes do Armagedon você tem a tribulação. Então, parece que as coisas estão bem, assim, ordenadas. Bem sequencial, né? Bem sequencial. Então, eu achei interessante, né? Não sei se vai ser assim. Não sei, né? Como eu também não sei. Também nós não sabemos, mas o importante é refletirmos, né? Exato. Por isso que Jesus até nos ensinou, através dos discípulos, para que nós pudéssemos observar os tempos, assim como as estações. Então eu creio que nós observando, assim como nós acreditamos que estamos passando agora pelo princípio das dores, né? Que vai chegar o milênio, que vai chegar o tempo tribulacionista, né? Então é interessante para nós estarmos acompanhando através da palavra, né, pastor? Sim. Entendeu? Então o pastor Edson é pré-milenista, né? Então o pastor crê que o milênio então é literal, mas ele ainda não aconteceu. Não aconteceu. Tá? Só vai acontecer quando Jesus se apresentar visivelmente, com os pés aqui. Visivelmente, com os pés aqui, muito bem. Acompanha essa visão, pastor Silvio? Com certeza, pastor. Jesus vai aparecer, aí quando ele aparecer, então inaugura esse período de 1000 anos literais, ao pé da letra. Exatamente, inclusive eu estava aqui juntamente acompanhando com meus... as pessoas que redes sociais. Com as nossas redes sociais aqui, que graças a Deus, pastor, a rede cada vez aumenta, de pessoas que, até pelo assunto, os assuntos que nós temos trazidos aqui, mas eu gosto, aqui no apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, nós falamos no outro programa, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, sim, do arrebatamento. Ele fala assim, olha, pois vocês mesmos sabem, quando ele escreve para a igreja, perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores da mulher grávida, a mulher de parto, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, tudo profecias de Jesus, que está em Mateus 24. E também aqui muitas pessoas, nós estamos passando dias difíceis, mas aqui fala, pastor, que o que vai anteceder isso, o milênio, fala que vai ser dias de paz, vão oferecer paz. As pessoas, é o que eu penso, tem muitas pessoas que acham que vai estar uma tribulação tremenda. Não, por isso que é o cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes nós chamamos hoje de zona de conforto, né? Não, está tudo bem, está tudo em paz, só que nós temos que tomar cuidado nesse sentido de vigiar, porque muitos vão ser pegos de surpresa. Sim, não se prepararam, né? Não se prepararam. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas como o pastor Silvio já deu um toque num tema que vai ser interessante nós estudarmos, né? Ou conversarmos sobre isso, que é a grande tribulação, deixaremos para o próximo programa. Pode ser? Para a gente conversar sobre a grande tribulação. Quem nos acompanha agora é um dos nossos convidados para o próximo programa, então, pastor. Muito bem. Tá bom? Pastor Edson, uma mensagem para o nosso querido telespectador. O que eu tenho a dizer a você é que você não tenha medo. Nós falamos em um dos programas passados que um dos problemas de Apocalipse é o medo que as pessoas têm de falar sobre ele. Sobre o fim, né? Mas não tenham medo,
porque vai ser também uma época de graça. Em Apocalipse, nós temos também as bem-aventuranças, né, que podemos falar numa outra ocasião. Deus abençoe. Amém. Pastor Silvio, sua mensagem rápida. Pastor, só estou dando graças a Deus e glória a Deus, né, por essa, para nós, particularmente nós aqui, eu falo para mim, está sendo um aprendizado e eu creio que quem está nos acompanhando. Então, acompanhe a palavra de Deus, mesmo que seja Apocalipse. É difícil o assunto, mas não é impossível aprendermos. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Espero que o nosso bate-papo que temos aqui é um bate-papo, tá certo? Espero que os nossos temas, o nosso bate-papo estejam edificando a sua vida. Amém. Querendo tirar alguma dúvida em relação ao que nós temos conversado aqui, faça contato conosco, né? Você pode dirigir-se às nossas redes sociais, né? Ou à própria Vox TV e teremos o prazer de estar fazendo contato com você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais. Até mais. Até mais, Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.